minha gente, tudo bem? Bora para mais um dia frente a frente com o Apocalipse. No nosso último vídeo, que eu considero o mais importante aqui do nosso canalzinho, nós fizemos uma discussão a respeito da racionalidade capitalista como uma causa fundamental desta crise climática pela qual nós estamos passando e a qual vamos enfrentar agora periodicamente, sem saber quais serão os próximos fenômenos que vão acontecer, dada a instabilidade das condições de produção e reprodução da vida que estão vigentes no nosso planeta, causadas por nós mesmos. Tamo de parabéns! E para isso nós passamos muito no âmbito econômico, ou da discussão a respeito da racionalidade econômica, que é fruto das discussões que eu pude trabalhar dentro do meu doutorado no programa de Economia Política Mundial. Mas hoje nós vamos encarar o nosso inimigo focando em sua face política. Por isso, antes da gente continuar, eu gostaria de te pedir que deixasse aquele like, curtida, comentar para engajar, isso é bastante importante, além de divulgar e espalhar essa palavra por aí, beleza? Você também pode dar uma olhadinha na descrição desse vídeo, porque aqui tem os cursos que eu tenho ofertado, aqui a gente tem a campanha do Apoia-se para manter o financiamento desse trampo aqui, além da chave do Pix, que muitas vezes salva vidas no caso da minha casa, beleza? O tema central das discussões que nós traremos neste vídeo você pode encontrar no site da Editora FI, que disponibiliza gratuitamente as versões digitais de seus livros em formato PDF. Isso porque nós gostaríamos de destacar em uma publi completamente gratuita que a Editora FI trabalha com o propósito de divulgação científica, com direitos autorais aberto, em código aberto. Então você pode acessar os livros digitais de maneira gratuita e caso você se interesse pelo tema, se interesse pela discussão e queira a versão física, você pode fazer a solicitação de uma impressão encomendada exclusivamente para você. Para quem tem o propósito de tornar cada vez mais coletivo o conhecimento, é um presentaço. Então você pode ir lá baixar o meu livro, dar uma olhadinha por cima da discussão ou se aprofundar no debate, fazer críticas, mas o mais importante, olhar as referências. Referências que estão lá, porque aí você pode dar uma verificada na bibliografia, dar uma verificada no tipo de discussão que eu estou fazendo com diferentes autores e fazer as críticas daí de maneira mais embasada ainda, caso não concorde com o conteúdo que estamos trazendo por aqui. Como fez o camarada Tiago Santos em sua tese de doutorado, publicada como livro pela editora Fundação Fênix, que também se disponibiliza a trabalhar pela divulgação científica, colocando todo o conteúdo como acesso livre e aberto para você poder baixar aí o PDF. Todos os links comentados estarão aqui na descrição do vídeo para você se deliciar com a possibilidade de ler algo enquanto o mundo acaba. Mas nossa ideia aqui não é apenas assistir o mundo acabar, senão pensar como sobreviver ao fim deste mundo. Ou melhor, como fazer esse mundo sobreviver, apesar de um sistema que insistentemente se esforça para empurrá-lo para seu fim, que é o próprio capitalismo. Mas capitalismo não tem cara, não tem corpo, não tem mão para poder estar tomando decisão. Parece que ele precisa aí de uns avatares que ocupam determinados cargos decisórios da política real e efetiva desse mundo para executar o seu projeto. É claro que isso é uma metáfora, afinal o capitalismo é exatamente o resultado e o efeito dessas sequências de execuções de poder e de projeto de sociedade que envolvem e determinam a vida de todos nós diariamente. Ou seja, ele não é um sujeito, ele é produto das nossas ações enquanto seres humanos todos os dias, no processo de produção e reprodução social sob um determinado modo de produzir, um modo de produção, base desta sociedade que se hegemonizou e praticamente dominou o globo. E a Globo. Mas os poderosos, ou melhor, aqueles que executam o poder, não ganham todos os dias e sempre. Não estão sempre sob o controle das coisas. Ao contrário, a história é uma história conflituosa, de lutas, de tensões e construída nas dinâmicas que não estão sob os nossos controles. Nem político, nem científico, nem econômico. Cara, escapa pelos dedos. E nessas relações e dinâmicas nós tentamos viver,
sobreviver, existir, resistir e desfrutar do que for possível. Construímos meios necessários para tornar viável projetos, sejam individuais, familiares, comunitários, coletivos, nacionais, internacionais e por aí vai. Ou seja, criar as mediações necessárias para a realização dos nossos projetos. Ou seja, aquilo que está entre nós ou entre nós e uma meta a ser alcançada, projetada, imaginada, visualizada e que a gente pretende executar. A estas mediações nós vamos chamar de instituições, das mais variadas possíveis. As instituições, esses instrumentos, esses mecanismos, estas normas que mediam as nossas relações, que estabelecem um tipo de ordem vigente, mínima e necessária para que a gente continue vivendo, sobrevivendo, subsistindo enquanto coletivos, enquanto comunidades, enquanto sociedade, nós diremos que são os instrumentos necessários para executar o poder. Ou seja, elas são aquelas estruturas que possibilitam com que o poder seja executado. Quem as detém, executa, torna viável, possível, efetivo e real historicamente o poder. Talvez quando eu utilizei a palavra poder, você já esteja aí preocupado, preocupada, pensando, não quero isso, não quero lutas de poder. Veja como é interessante o modo como nós falamos a respeito de quem é um político porque ele está interessado, entre aspas, só no poder. Veja como nós tratamos o elemento, o conceito, poder de maneira negativa. Sempre pensamos ele como dominação, como controle, como algo que faz mal para todos nós. Porque reduzimos poder ao ato de executar ou à própria instituição que torna possível a execução de poder e pensamos apenas em seus efeitos negativos e não em seu efeito necessário, em sua complexidade histórica, ou seja, que atende determinadas necessidades da vida humana, portanto, fundamental para que seja possível a realização das nossas vidas e, por outro lado, pode produzir efeitos negativos que, ao invés de realizarem o necessário para a nossa vida, exercem o domínio de um sobre o outro, podem se tornar grandes instrumentos de opressão. Podem. Pois a história está sempre na dinâmica em meio à tensão das lutas de poder, da realização do poder. Mas, bora definir poder? Bora utilizar esse conceito de maneira mais complexa, mais dinâmica, mais interessante, não taxando como negativo, como mal, nem como bom em salvação, senão compreendendo o que é esse poder e como podemos utilizá-lo, realizá-lo de acordo com as necessidades da vida humana. Bora lutar pelo poder e trazer o poder aqui, para o nosso lado, mobilizando nós que estamos aparentemente sem a capacidade de executar o poder. Bora fundar ou refundar o poder, mas não em termos genéricos. Vamos entender do que a gente está falando afinal. E para isso eu te convido para o terceiro jabá completamente gratuito. O autor que é a base da pesquisa que eu desenvolvi é o Henrique Dussel, filósofo argentino-mexicano, que disponibiliza absolutamente todos os seus livros em PDF, em todas as traduções de todas as línguas possíveis que tenham sido publicados. Então você entra lá e procura o livro 20 Teses de Política, que é o resumo de maneira sistemática e bastante didática e acessível do modo como Dussel trabalha a questão do poder e apresenta pra gente em diálogo e discussão crítica com a tradição ocidental como é que a gente vai pensar o que é poder efetivamente e instituição de execução de poder. Como podemos utilizar as armas disponíveis para que possamos evitar o fim do mundo, sobreviver ao fim do mundo, acabar com o capitalismo. Passo 1. Não ter medo do poder. Dussel faz uma distinção muito importante e interessante entre poder enquanto fundamento, enquanto base, enquanto conteúdo fundamental que torna possível qualquer execução de poder, e as instituições, os instrumentos, as mediações, como nós falamos, que tornam viável, propriamente, a execução desse poder fundamental.
é um tipo de leitura ou aplicação à política que ele faz a partir do modo como Marx distingue o que é o trabalho vivo enquanto fonte de riqueza, fonte de valor, enquanto ponto fundamental sem o qual nenhum outro tipo de trabalho pode ser realizado, e as determinações de trabalho que vêm na sequência, e as possibilidades de determinação do valor, inclusive de valor do próprio trabalho. Para quem curtiu a ideia aí de ler o Dussel, ele tem um livro chamado A Produção Teórica de Marx, que tem uma tradução em português publicada pela Expressão Popular e que está disponível o PDF no site dele, que é muito bacana e muito interessante. Lá ele apresenta como ele sacou essa distinção entre o trabalho vivo e o trabalho executado, os valores que vão ser derivados a partir desse trabalho quando ele se determina, que vale demais para quem curte pensamento e discussão de teoria marxista. É o comentário que ele faz aos Grundrisse, que são os rascunhos do Capital. Para o Dussel, o poder como fundamento é a comunidade viva, comunidade política que está ali tornando viável e possível qualquer instituição política existente. Sem uma determinada legitimação por parte da base desse poder, por parte da comunidade, que cria instrumentos necessários para a realização e condução de suas vidas, é impossível que as instituições que estão funcionando como mecanismos de execução de poder se mantenham, se sustentem. Isso é bastante visível hoje, em que nós temos as instituições que foram constituídas a partir do final dos anos 80 e começo dos anos 90 sobre os marcos da democracia liberal, completamente em crise. Ou seja, a confiança da base popular que tornou e torna viável esse tipo de estrutura está lá embaixo. E aí, bom, complicado isso aí. Já as instituições criadas são os mecanismos necessários e importantes para a execução do poder, para que os projetos de sociedade sejam realizáveis, seja em sua manutenção, transformação, em reformas que sejam exigidas. De todo modo, as instituições são os mecanismos que executam esse poder, tornam ele factível, historicamente realizável. E é claro que essa distinção entre o poder enquanto fundamento, poder popular, poder da galera que está ali legitimando uma determinada instituição, e a própria instituição em sua execução, quando ela vai realizar os projetos, a gente pode começar a ver desvios. Mas não desvios porque são maus e ruins, senão porque historicamente é impossível realizar qualquer projeto de maneira permanente e perfeita e utópica. Então, por uma série de condições históricas, com efeitos intencionais, efeitos não intencionais, acúmulo de diferentes movimentos que não são esperados ou controlados pelos agentes que estão ali atuando, seja nas instituições, seja na base desse fundamento popular de poder, vamos dizer assim, em todas essas dinâmicas que escapam o nosso controle e a nossa primeira observação, surgem conflitos e surge a possibilidade de que esse poder em execução não cumpra com aquilo que é fundamental, realizar os projetos que a comunidade que o instituiu e legitima deseja. Ou seja, eles param de funcionar para realizar as condições necessárias de produção e reprodução da vida dessa comunidade e passam a realizar a sua função fechando sobre si mesmo, ou seja, passam a executar o poder a partir de seus interesses e da manutenção da ordem que foi criada, e não propriamente pensando esta ordem como um mecanismo possível e necessário para aquilo que é o fundamental, a manutenção da vida da comunidade que, em seu poder de legitimar e instituir, criou o tal do poder efetivo. Para a gente colocar em termos técnicos, o Dussel chama esta base de poder fundamental, de conteúdo, da comunidade política viva de potentia, que é um emprestado aí da expressão em latim, enquanto que as instituições que realizam esse poder, ele vai denominar como potestas, o poder em sua execução, em sua realização histórica. O que o Dussel vai apontar é que nesta dinâmica entre poder enquanto fundamento e poder sendo executado, a gente vai ter um determinado momento que nas distinções, diferenças e conflitos, nas separações que ocorrem por aí, esta comunidade que por alguma razão esteja sendo oprimida, controlada, dominada, ou que sofra com os efeitos negativos do poder sendo executado, vai reunindo determinadas forças que vão criticar o poder vigente e exigir por reformas, transformações ou uma revolução. A esse movimento, desta potência, desse poder fundamental que se levanta e se rebela, se revolta, vai contra a instituição e o poder vigente,
o Dussel chama de hiperpotência, com o poder aí que se eleva. Mas se eleva para criar uma nova maneira de executar o poder, uma nova potestas, vamos dizer assim. Então, criticamente, coloca as instituições e os mecanismos disponíveis em xeque e fala, não, dá mais para usar isso não, vamos pegar outro bagulho. Isso é conflitivo, obviamente. Só que o Dussel não contava é com a possibilidade de reação quase imediata do poder que está executando a partir das instituições e da ordem vigente. Ou seja, a galera que já tem os instrumentos ali na mão, imediatamente reagir com total violência possível e imaginável. Aí que entra a minha pequena contribuição e o conceito que eu utilizei de hiperpotestas, ou seja, desta rebelião das elites que já têm as mediações e a executam de uma vez de maneira reacionária e completamente irracional contra o fundamento que torna ela mesma possível. Aí que entra também o trabalho do Thiago, que eu comentei lá no começo, porque ele utiliza esse conceito de hiperpotestas em seu trampo, né, o conceito aí que eu pude cunhar e contribuir de alguma maneira, mas puxando uma nota e fazendo uma crítica a como eu denominei esta hiperpotestas, essa reação imediata das elites, como rebelião das elites. E é uma crítica bastante pertinente. Essa rebelião das elites não é uma ação para manter a ordem, é uma ação para potencializar as instituições já existentes. Veja, quando a gente utilizou o termo mediação para falar das instituições que tornam viável a execução do poder, a partir daquele poder fundamental que é a comunidade viva que se organiza e tudo mais, é imediato, ou seja, não necessita criar ou utilizar outra mediação quem já tem ela na mão. Por isso essa elite, ela não pretende conservar a ordem. Essa rebelião de elites é você pegar o que existe e potencializar as dinâmicas de dominação e opressão vigentes. E o único objetivo é ser reacionário, ser contra qualquer tipo de crítica a esses instrumentos. Qualquer crítica que apareça será condenada e denunciada como a pior coisa possível existente e será perseguida, deve ser aniquilada. E nesta dinâmica não é uma elite ali organizadinha, que se conhece, só vai de maneira reacionária conectando este interesse básico que é fazer valer por meio da nossa força uma ordem que os empodere ainda mais. Para o Dussel, haveria um certo limite em que a comunidade viva e política impediria esse avanço completamente irracional das elites, assim como as elites encontrariam um certo limite da capacidade de ser violenta, de ser ali reacionária. E o que eu indico, baseado no tipo de discussão que a gente fez no outro vídeo, que eu recomendo muito que você veja porque é o mais importante aqui do canalzinho, a gente mostra como a racionalidade básica do capitalismo, ela é irracional, ela destrói as condições de sua própria reprodução. E por isso, a gente tem que analisar as relações e as disputas de poder não de um horizonte que seja lógico, que imagine como o mundo deveria ser, mas imaginando o pior possível de ser realizado, ou seja, as ações realizadas que tornem de maneira catastrófica e insustentável o nosso modo de vida, nossas possibilidades de realizar a nossa vida, para a gente poder perceber como esses grupos de elite extremamente reacionários, histriônicos e tudo mais, são capazes de nos conduzir para o que o Franz Inkelamert chama de suicídio coletivo. É preciso de uma racionalidade distópica, ou seja, é preciso observar o mundo de maneira distópica, fazer uma crítica de uma razão distópica, vamos dizer assim, para a gente poder encontrar os limites e o grau de loucura capaz de uma execução de poder destruir as condições de sua própria existência. E aí é curioso, porque o Dussel falava essas ideias a respeito de política potente, a potestas, a hiperpotente e tudo mais, animado pela chamada onda rosa, que surgiu aí de governos progressistas no início dos anos 2000. E aí defendendo a ideia de um outro mundo possível, né? Hoje nós estamos numa outra condição em perceber que a reação a esta onda progressista, ainda que dentro da ordem, é extremamente violenta e capaz sim de nos levar à destruição. Estamos respirando um ar que prova isso.
E aí é válido a gente não falar mais de um outro mundo possível, mas de um outro mundo necessário, porque senão não vai ter mais mundo pra gente viver. E mobilizar, portanto, esse poder fundamental que somos nós, que legitimamos e tornamos possível qualquer execução de poder que possa existir, para que nos, entre aspas, empoderemos, tomemos o poder, realizemos esse poder de outra maneira. Porque o poder, quando ele é executado atendendo às necessidades da comunidade, ele é um poder viável, possível, sustentável, equilibrado e que não está fundamentado na dinâmica de dominação e opressão. É um poder visto do seu ponto de vista positivo. É um poder que executa e realiza ações, instituições e estruturas para garantir a produção e a reprodução da vida em comunidade. Mas para isso, minha gente, tem que se organizar, não pode ter medo do poder e menos ainda medo do fim do mundo. Vamos ter que encarar ele. E se esses vídeos estiverem contribuindo de alguma maneira para fazer reflexões, para fazer críticas, para, sei lá, dinamizar a nossa própria mobilização, a tua mobilização de você que está assistindo, eu peço encarecidamente que você curta, comente e dê uma força, porque eu estou tentando divulgar essas reflexões que eu já estou trazendo aí há bastante tempo, pelo menos uns 10 anos, e tentando desenvolver em diferentes campos. Isso porque não tem como a gente separar o que a gente pensa, como a gente interpreta o mundo e aquilo que nós desejamos realizar e fazer efetivamente para defender a nossa classe, a nossa gente, a nossa vida. E quando eu falo nossa, é nossa mesmo. Estamos interconectados e somos interdependentes uns dos outros. Por isso é fundamental que reconheçamos a necessidade de estarmos juntos para transformar a realidade social, a realidade vigente e garantamos condições fundamentais para que nossos filhos, nossas filhas, nossas crianças, nossos vizinhos, a galera possa continuar vivendo e desfrutando dignamente desse mundinho aqui, que é onde a gente pode viver a nossa vida. Então, talvez venha novos vídeos sobre esse tema e novos vídeos pra gente aprofundar os debates, de todo modo trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!